novidades que a gente tem por aqui sobre a companhia. Assim que a gente tiver mais atualizações sobre o tema, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas. E como eu falei para todo mundo, né? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia de participação da Suno Consultoria aqui na live das 19 horas, o quadro que a gente chama aqui de Seu Consultor Responde. Então, se você tem perguntas, aliás, para a gente, né? Pode mandar por aqui no chat, né? Se você tem alguma dúvida sobre investimento, sobre planejamento financeiro, pode mandar aqui no chat para a gente. Porque a gente selecionou algumas que foram mandadas nas caixinhas de perguntas do Instagram. E hoje eu estou aqui com o Igor Castilho, lá da Suno Consultoria, para responder as dúvidas de vocês. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Eduardo? Boa noite pessoal que está nos acompanhando. Obrigadão aí pela sua participação e vamos para o que interessa aqui, bora falar sobre, né, como é que vieram essas dúvidas, né? A gente selecionou, como sempre, 3 perguntas aqui do pessoal que acompanha a gente, foram todas aí do Instagram, né? E a primeira pergunta aqui é a seguinte, né? Recebi herança, não precisarei desse dinheiro, eu quero preservá-lo e multiplicá-lo. Como a Suno me ajuda nisso? Eu acho que vocês aí da consultoria têm bastante a dizer nesse sentido, né? Com certeza, Eduardo. Tem, inclusive, até aproveitando o gancho, né, da dúvida do pessoal, é muito comum para a gente aqui na consultoria vir clientes que têm recebido herança e que é uma orientação para fazer uma gestão do patrimônio, tá? E aqui na consultoria nós temos um atendimento totalmente personalizado e alinhado com aquilo que o cliente está buscando. Então, quando o cliente chega para a gente aqui, a gente vai ter alguns processos, né, que a gente faz aqui na consultoria. Dentro desses processos, a gente vai ter uma entrevista com o cliente, vai entender o que ele está buscando, tá? Para ter este atendimento totalmente personalizado e alinhado. Então, acredito que a consultoria é fundamental, vai te dar esse suporte. E não é só essa orientação inicial. Depois que a gente começa a ter esse atendimento para o cliente, nós temos que alocar os ativos dele nos produtos ali que mais estão em linha com aquilo que ele está buscando e também fazer o acompanhamento. Então, nós temos algumas diretrizes iniciais, então a gente vai entender o que o cliente está buscando, vai entender qual que é o perfil dele. Tem cliente que quer ter uma carteira um pouco mais conservadora, voltada para dividendos, outros clientes quer ter uma carteira um pouco mais voltada ali para valorização do capital, e nós vamos fazer esse atendimento totalmente personalizado, entendendo o que ele está buscando, e conforme for estruturando a carteira, deixando uma carteira um pouco mais robusta, começa a vir um recebimento de dividendo um pouco maior, nós temos aí o atendimento mensal, onde a gente consegue aproveitar as melhores oportunidades que o mercado nos proporciona, e tudo isso é feito em conjunto ali com o cliente. Então, acredito que é de fundamental importância a consultoria neste processo aí, quando o cliente recebe uma herança, tem dúvidas em como que vai fazer a gestão do patrimônio, como que vai manter esse patrimônio, ter uma rentabilidade pelo menos em linha aí com a inflação. Então é muito importante que tenha este acompanhamento para a gente direcionar o cliente da melhor maneira possível. Perfeito. Lembrando aí, só antes de ler a próxima pergunta, né, para o pessoal que está assistindo a gente, se vocês tiverem interesse, né, como o Igor bem falou, são profissionais que montam a carteira personalizada, né, então não é simplesmente uma carteira recomendada, é um profissional que realmente vai sentar do lado de vocês para analisar o que está mais adequado ao perfil, mas as carteiras aí da Suno, elas sempre batem os principais índices, né, CDI, Bovespa e tudo mais. Se vocês tiverem interesse nisso, só apontar para a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui no canto, ou então clicar no link que está aqui na descrição da live, que aí o time da Suno Consultoria entra em contato com vocês para marcar uma reunião, para fazer aí os alinhamentos. E agora voltando aqui para as perguntas de hoje, né? A segunda pergunta já é a pergunta sobre ação específica, né? Acho que é uma pergunta bem curiosa, que aliás é uma ação que está bem abordada na live de hoje, né? Que é Vale 3. Um dos nossos seguidores perguntou o seguinte: Vale 3 é um meio de se expor ao dólar? E eu acho que ele está se referindo ao fato de que, né, Vale inclusive reporta o balanço em dólar, né? Tem boa parte da sua receita aí dolarizada. Com certeza, Eduardo. A Vale, quando a pessoa investe na Vale, de certa forma, está tendo uma exposição ao dólar, tá? Do que a Vale produz ali, 11,8% do que é produzido fica no Brasil, e o restante é todo voltado para o mercado internacional. Então, mais ou menos aí 88% da venda da Vale, pelo menos da parte de metais pesados ali, é toda exportação. E, inclusive, até pegando o gancho do que você falou durante agora o noticiário,
62,9% do que é produzido, do que é exportado para a Vale, vai para a China. Então, por isso que, às vezes, quando o mercado chinês está um pouco estagnado, acaba refletindo muito bem no preço da Vale. Mas, como a grande maioria do faturamento da Vale é em dólar, então é uma forma de você diversificar o seu patrimônio em dólar. Lógico que a gente recebe os dividendos aqui, tudo em real, mas a grande maioria das receitas da Vale é oriunda aí de uma moeda forte que é o dólar. Perfeito. E só complementando, aliás, o que o Igor falou, né? A gente vê isso até em outras empresas da Bolsa, né? Os frigoríficos também, boa parte deles tem um EBITDA também atrelado ao dólar. Então, acho que esse, inclusive, é até um ponto interessante aí para os investidores, porque muita gente às vezes esquece de lembrar disso ao investir, né? Que dólar em alta é bom para algumas das empresas da Bolsa. E fechando aqui com a última pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta bem simples, mas acho que é aquela pergunta de segurança que talvez muitos dos investidores tenham, né? Que é como se prevenir de grandes quedas na bolsa. E até eu ia te perguntar, né? Como é que vocês orientam os clientes aí, né? O pessoal que às vezes já passou por grandes perdas de patrimônio. A gente teve um evento aí que foi bem famoso em 2020, que foi a pandemia, que a gente viu grandes quedas. Mas como lidar com esses momentos aí? A principal forma de se proteger dessa volatilidade da bolsa é diversificar e, sobretudo, entender qual que é o produto que você está investindo no seu patrimônio. Porque quando você sabe, entende qual que é o tipo de produto e qual o perfil daquele investimento, você se sente mais seguro. Então, é aquela resposta de praxe, né? É importante que você tenha exposição em renda fixa, renda variável, na parte de renda fixa, ativos pré-fixados, pós-fixados, que tenham proteção em relação à inflação. Na parte de renda variável, nós temos ali, tem os fundos imobiliários, que é uma classe de ativos muito procurada, principalmente para quem está querendo receber os dividendos. Poxa, mas eu vou investir só em fundo imobiliário? Não, dentro da categoria de fundo imobiliário, nós temos alguns setores que a gente consegue diversificar o patrimônio. Então, tem o setor de shopping, tem de logística, tem de papel. E quando você diversifica os seus investimentos em setores diferentes, já é uma forma de você se proteger em relação a essa volatilidade. Os ativos, tá? Quando eu cito os ativos, eu estou falando ali a parte de ação. É importante você saber, principalmente as ações, qual que é o tipo de ação que você está investindo. Então, saber qual que é o fundamento daquele ativo. Se ele está dando lucro, por que está dando lucro? Se está dando prejuízo, por que está dando prejuízo? Será que esse lucro é um lucro consistente que vai se manter para o médio e longo prazo? Ou pode ser um lucro oriundo de uma venda de um imóvel que impactou o resultado da empresa naquele trimestre? Vai se manter? Poxa, às vezes a empresa pode estar perdendo ali um pouco tá com uma receita um pouco menor, só que às vezes eles podem estar investindo em outros projetos que vai trazer um retorno daqui 2, 3 anos. Então, quando você sabe qual o tipo de produto e qual o tipo de investimento que você está fazendo, com certeza você não vai ficar tão preocupado em relação à volatilidade. A Vale é um grande exemplo disso. É uma empresa que está sofrendo bastante, mas quem é assinante, quem está na consultoria, sabe qual que é o fundamento por trás disso e sabe se é um bom ativo ou não, né? Então, a grande volatilidade ali, você consegue amenizar ela com a diversificação. E também não podemos esquecer de investir na classe de ativos internacional, né? Ter exposição a uma moeda forte, a uma economia forte, também é fundamental para equilibrar o patrimônio. A gente consegue sair do risco Brasil, do risco local, de alguns ruídos, e ter exposição lá fora, assim como quem investe lá fora também investe aqui, consegue ter essa diversificação. Então, acho que os grandes pontos para suportar um pouco melhor essa volatilidade que o mercado, principalmente o mercado de renda variável, pode nos proporcionar, é ter essa diversificação e entender o que você está em qual produto que você está investindo. Perfeito, é isso. Então, muito obrigado, Igor, aí pela sua participação e pelo seu tempo aí para responder as dúvidas do pessoal aqui do Suno Notícias. Obrigadão, viu? Valeu, Eduardo, eu que agradeço. Obrigadão. Então foi isso, essa foi a participação aí do pessoal da Suno Consultoria. Lembrando que, como eu falei aqui na live, né, o Igor e vários outros profissionais são quem orientam aí os clientes aí da Suno Consultoria. Se você quiser fazer parte aí desse time, só clicar no link que está na descrição ou então apontar a câmera do seu celular
para o QR Code que está aqui no canto, você vai preencher os seus dados, leva menos de um minutinho, e aí o time aqui da Suno Consultoria entra em contato aí para alinhar uma reunião, para alinhar uma carteira aí direcionada para os seus objetivos. Lembrando, como eu falei, é uma carteira personalizada aí para os seus objetivos, para o que você, para o quanto você tolera de risco e tudo mais, e são carteiras vencedoras aqui da Suno que supera os principais índices como o Ibovespa, CDI e o IPCA. E aí com isso, né, sendo assessorado por bons profissionais, você consegue aí dormir tranquilo sabendo que a sua carteira sempre vai estar rendendo acima do Ibovespa e dos principais índices. E agora sim,